Olá, queridos, Pai do Senhor, Pastor Wagner, eu quero ser um grande incentivador para que você conheça as Escrituras. Nós estamos desenvolvendo um trabalho teológico, falando sobre teologia sistemática e falando especificamente sobre bibliologia, tá bom? Nós queremos falar sobre a formação do cânon bíblico e como a Bíblia chegou até nós. E nós temos abordado esse assunto, tá bom? Então vamos falando sobre a própria Bíblia, né, como um livro, o que é a Bíblia, o significado do termo bíblica, mostrando que a Bíblia ela é considerada como uma biblioteca, né, devido aos pergaminhos, os papiros que foram todos encontrados e todo o desenvolvimento até chegar a Bíblia em nossas mãos. Essa semana eu falei sobre a ortodoxia bíblica. É muito importante nós sermos crentes ortodoxos. Não podemos viver só por movimentos e por dons. Precisamos ter a ortodoxia da palavra de Deus. Surgiram também os neo-ortodoxos, né, que é a neo-ortodoxia, e nós falamos sobre esse assunto também, sobre a igreja primitiva e se ela era ortodoxa, enfim, é um assunto muito extenso sobre a palavra de Deus. Então vamos lá, passar para você rapidamente o que é a Bíblia. A Bíblia vem do grego, né? Bíblios ou biblion, que significa livros ou coleção de livros. Então por isso que a Bíblia é considerada uma biblioteca divina composta com vários livros escritos em épocas diferentes e por autores diferentes, mas com uma única mensagem central. Qual é essa mensagem? O plano de Deus para salvar a humanidade através de Jesus. Observe que segundo Timóteo 3,16 disse: toda a Bíblia, ou toda a Escritura, é divinamente inspirada por Deus. Ela não é parcialmente como os neo-ortodoxos. Ela é totalmente inspirada. Então, observe que a Bíblia, ela foram escrita por homens, mas guiado pelo Espírito de Deus. Observe aqui, ó, 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem escreveu isso foi Pedro, a segunda carta de Pedro 1,21. Então nós temos aqui a Bíblia, que é a autoridade do cristão, e é isso que eu queria falar com você. Então, ponto a ser falado aqui, primeiro, que a Bíblia é a autoridade do cristão. Tá bom? Então ela é a regra de fé e prática. Observe o que está escrito no livro do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ela é a regra de fé e prática. O segundo, a Bíblia revela Cristo, tá? Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus é o centro da Bíblia. Observe o que está escrito em João 5,39. Examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Então, observe que de Gênesis a Apocalipse, ela testifica de Jesus. Outro ponto que eu quero mostrar para você é as divisões da Bíblia, tá? A Bíblia ela é dividida em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós temos 66 livros ao todo, né? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento contém alguns pontos interessantes. Ela mostra a criação, a queda do homem, a formação de Israel, a lei, os profetas e as promessas do Messias. Então, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Nos pontos a serem considerados. Vamos lá, então. A Bíblia, ela é a autoridade do cristão, tá? Ela é a regra de fé e prática. Se você observar o Salmo 119 e o verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então nós temos ela como uma regra de fé e prática para nós. O segundo ponto é que a Bíblia, ela revela a Jesus Cristo em toda a Bíblia. De Gênesis até Apocalipse, Jesus precisa e ele é o centro dela.
Quando nós observamos o Evangelho de João 5,39, ele diz: examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. Então observe que o próprio Jesus ele fala que as Escrituras testificam dele. Então de Gênesis até Apocalipse. As divisões da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, e ela mostra a criação, a queda do homem, a formação de Israel, a lei, os profetas, as promessas do Messias. O Antigo Testamento aponta para Cristo que viria. Então, nós temos alguns pontos interessantes a falar da Bíblia e ao longo do tempo nós vamos falando aqui, tá bom? Bom, deixa eu falar para você sobre a divisão do Antigo Testamento. Lembrando que a Bíblia, ela não foi escrita numa ordem cronológica, tá? Então, o Antigo Testamento, ele tem 39 livros, como nós citamos aqui. Eles mostram, nesses 39 livros, a criação, a queda do homem, a formação de Israel, a lei, os profetas e a promessa do Messias, no Antigo Testamento, tá? A sua divisão, os 5 primeiros livros são conhecidos como Pentateuco, que seria o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles tratam sobre a criação, leis e a formação do povo de Israel. Depois nós temos os livros históricos, que eles falam da história de Israel, sendo eles Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Depois os livros poéticos, que vêm de Jó até Cantares, eles falam sobre adoração, sabedoria e o sofrimento humano, que seria Jó, sofrimento humano, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Pois os profetas maiores, eles são chamados de maiores pelo tamanho dos livros e não pela importância. Então é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois os profetas menores, que são os menores no tamanho, de Oséias até Malaquias, tá bom? Chamado ao arrependimento e ao anúncio do